Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, é um prazer estar convosco mais uma vez e hoje nós vamos falar do campo de batalha da apologética. Tem alguém querendo entrar na reunião? Vamos lá. Campo de batalha da apologética. Por que campo de batalha, né? Por que campo de batalha? Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, está escrito isso assim, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé. Como que a gente batalha pela fé? Defendendo o quê? Defendendo as doutrinas, defendendo os ensinos do Senhor Jesus, que são chamados de ensino dos apóstolos. Antes de entrarmos na aula de hoje propriamente, na aula passada, nós falamos em algum momento sobre concílios e credos. Quem lembra? Concílios e credos, nós falamos. A partir da página, capítulo 4, né? Página 129 a seguir, você tem ali os credos, né? Credo apostólico, credo niceno constantinopolitano, Cancedônia. Esse Cancedônia aqui eu acho que está errado, acho que é Calcedônia, tá? Credo de Atanásio Atanasiano, credo da Assembleia de Deus, tá? Por que credo? Credo vem de creio, tá? É uma confissão de fé. Por que é importante entender os credos? Porque quando surge uma como é que eles falam? Uma distorção, não é distorção, tem um outro nome. Quando surge uma heresia, tá? Mas tem um outro nome para isso. Aí vai ser o que? Debatido, vai ser estudado sobre aquela heresia. Ninguém chega no camarada e fala, você é um herético, nós vamos te condenar. Não é bem assim. Vai ser examinado toda a ideia, camarada, à luz das escrituras, para ver se tem base ou não. E depois vai ser julgado. E esse processo demora, né? Não é coisa de um dia, dois. É um processo bem demorado. Aí depois eles formulam um documento, que no caso é credo. Tá? Fora do credo, a Bíblia não, a igreja tem outros documentos, tá? São chamados confissões também. Nós temos aqui, no caso, a Assembleia de Deus, ela tem um documento que traz todo o corpo doutrinário da Assembleia de Deus. O que ela crê? Nós não chamamos de credo, tem um outro nome para isso, tá? E é muito importante nós entendermos o porquê desses documentos. Para que serve? Tem um estatuto, mas não é o estatuto, não. Tem o Manual de Doutrina da Assembleia de Deus. Tem um outro nomezinho aí, só que eu não lembro agora. Inclusive, outra dica que eu quero dar aos irmãos aqui, no final do livro, você tem lá bibliografia. Porque tudo que a gente faz em aula aqui é só uma pincelada. É importante, você que se interessou pelo assunto, né, quer se aprofundar, então dá uma pesquisada nesses títulos aqui. Olha na internet, busca a sinopse, busca o resumo, o que diz esse livro, tal. Interessei, vou comprar, será que compensa? Será que não compensa? Tá? Aqui na página 142 é a bibliografia. Porque às vezes o aluno fala, professor, não tem um livro bom? Tem vários aqui, vários livros para esse assunto. Vamos lá, campo de batalha da apologética. Então, por que batalha? Como que eu batalho pela fé? Defendendo a doutrina. Como que eu defendo a doutrina? Qual a melhor maneira de defender a doutrina? Estudando, tem que conhecer. O que Pedro falou? Lembra lá o que Pedro falou, capítulo 3 que nós lemos? Estar preparados, né? E a gente vai ver um pouquinho mais isso hoje. Visão geral desse campo de batalha.
Vamos dar uma olhada nesse campo de batalha. Aqui vocês têm um diagrama que mostra religiões heterodoxas. Lembra dessa palavra? Ortodoxia. Lembra? Heterodoxia. Por que a gente está usando essa palavra? Irmãos, hoje, principalmente nos dias de hoje, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, para que a gente não venha ofender as pessoas. A palavra herético, heresia, é pesada. Você falar assim, o testemunho de Jeová, ele é herético, é pesado. Tá? Irmão, nós descobrimos que religião tal, é tudo heresia. Isso é pesado. E pode acarretar em processos para a igreja. Então, cuidado. Então, para que a coisa não fique tão, né, assim, usa a palavra heterodoxa. Religiões heterodoxas. Essa dica aí já valeu a mensalidade. Dentro da heterodoxia, você tem religiões cristãs e as não cristãs. Atenção, nós estamos falando da heterodoxa, ou seja, é tudo seita. É tudo doutrina bichada. Só que você não vai falar assim, tudo bem? Agora, você está vendo aí, não é uma aranha, tá? O que você está vendo aí na sua frente também é um esquema das principais religiões heterodoxas não cristãs, ou seja, elas não têm ou não tiveram origem na fé cristã. Então você vê aí o judaísmo, o zoroastrismo, o shintoísmo, taoísmo, confucionismo, sikhismo, islamismo, animismo, hinduísmo, jainismo, budismo, tudo ismo. Quando você vê a palavra ismo está relacionado a movimento. Movimento é que é muita gente relacionada, é um grupo muito grande envolvido ali, não é uma coisa de uma ou duas pessoas. Tá? Você tem, por exemplo, politeísmo, né? Teísmo. Tudo que tem ismo tem a ver com essa quantidade de pessoas envolvidas. Irmãos, nossa disciplina não focalizou as religiões não cristãs, tá? Nosso foco maior está nas religiões heterodoxas cristãs, ou seja, aquelas que surgiram do cristianismo. Mas voltando no outro slide, que eu acho interessante comentar isso, qual dessas aqui não é uma falsa religião? Do slide heterodoxo não cristão. Qual dessas não é uma falsa religião? O pessoal da live também pode participar, porque se vocês responderem, vocês vão responder aqui no meu ouvido e a classe não vai ouvir. Certo? Vou perguntar de novo. Qual dessas religiões do slide, esse slide que parece uma aranha aí, qual dessas religiões não é uma falsa religião? Judaísmo. Muito bem. Porque o cristianismo nasceu do judaísmo. Ele é filho do judaísmo, né? Mas não é o judaísmo. O cristianismo não pode se confundir com o judaísmo. E aqui entra um comentário sobre o que muitas igrejas acabam fazendo hoje, que não chega a ser heresia, mas chega a ser perfumaria. É coisa que não tem necessidade. É pegar elementos do judaísmo e trazer para dentro da liturgia cristã. O próprio Jesus, quando ele celebrou a Páscoa, ele celebrou com elementos judaicos. Mas ele celebrou a Páscoa e depois ele instituiu a ceia. E a partir de então, os seguidores de Cristo celebram a ceia. A ceia não se celebra com o cordeiro. A ceia se celebra com o pão e com o suco da vide. Não é com o cordeiro. Não é com erva amarga. Não é com a arca da aliança. Mas as igrejas, né,
Talvez por conta que uns têm um parentesco muito forte com judeus, acaba abraçando isso e trazendo elementos do judaísmo para dentro da igreja. É heresia? Não é heresia. Mas também não é bíblico. Entendeu? Olha aqui o que eu estou falando. Não é heresia, mas não tem apoio bíblico. É perfumaria. Tá bom? Eu não vou nem comentar muito para não ofender gente, que eu sei que tem muita gente que gosta de uma Arca da Aliança, que não é brincadeira, viu? Então, irmãos, o judaísmo, ele não é uma seita. Ele não é uma falsa religião. Ele é berço do cristianismo. Mas o judaísmo para nós hoje não serve. Por quê? Ele está atrelado à lei de Moisés. Ele está atrelado à lei. E Jesus, ele veio que ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei e nos colocou debaixo de um estado de graça. Tudo bem? Então, quando a gente volta para o judaísmo, a gente está dando uma facada no peito de Jesus. Pode ver, carta de Paulo aos Gálatas e o livro de Hebreus são dois livros fortíssimos que batem de frente com os irmãos que querem voltar para o judaísmo. Os irmãos não estavam achando suficiência em Cristo. Aí o que o escritor aos Hebreus vai mostrar? Que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que a lei, que Jesus é maior que o templo, que Jesus é maior que o sacrifício, que Jesus é o sumo sacerdote maior do que da linhagem araônica, ele é da geração de Melquisedeque, ele é eterno. E tal, Hebreus vai arrebentar com tudo. Entendeu? Por quê? Nós fomos chamados para servir a Cristo. Estamos debaixo de uma nova aliança. Aliança do sangue de Jesus. Não é aliança mais do sangue de animais. E quando a gente volta para o judaísmo, a gente está voltando para a aliança de sangue de animais. Que não pode, o quê? Expiar pecado. Estamos conversados? Sim ou não? Aqui dentro também, não tem outras religiões que surgiram de dentre outras, tá? Houve uma ramificação. Eu não vou lembrar agora, mas, por exemplo, o hinduísmo, ele é indiano, né? É da Índia. Já o shintoísmo é japonês. Zoroastrismo é persa. Taoísmo, não lembro agora o que é o taoísmo. Confúcio e taoísmo são basicamente da mesma região. Islamismo é árabe. Então você pode pegar budismo e hinduísmo, fazer um grupo só. Enfim, isso aí é só uma reorganização. Voltando aqui no slide da heterodoxia cristã. Religiões que surgiram do cristianismo. Qual dessas aqui você não conhece? Sim. Telejornal. Sim. Né? Telejornal Brasil. ADSD. ADSD é o pessoal que não toma café. LBV. Alziro Zarur. Legião da Boa Vontade. Vocês nunca ouviram? Não? É o ramo espírita, tá? Legião da Boa Vontade. Então, aí, novamente acontece aquilo que eu falei. Tem o espiritismo ali, né? Mas a LBV é espírita, só que é um outro segmento. Mormonismo, conhece? Os mormons. Sabe como que eles se vestem, né? Parece piloto, né? Parece piloto. Ciência cristã. Mary Baxter, já ouviu falar? Não? Eu sei que alguns desses não vão estar no livro, mas ciência cristã, eles vão tentar explicar a fé com base na ciência. Vão tentar explicar a fé com base, por exemplo, no elemento, no movimento dos átomos, esse negócio de física quântica, esse negócio. Tá? Nova Era, já ouviu falar? New Age? Não. Isso aqui não tem igreja, tá, irmão? Se você sair procurando aí, eu estou procurando um templo da Nova Era, você não vai achar.
Por quê? Porque é uma filosofia que está presente em várias religiões e é uma filosofia que prega o ecumenismo. O que é o ecumenismo? A união de todas as religiões debaixo de um só guarda-chuva. Ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Então, a nova era é uma linha filosófica, tá? Que prega que o homem já foi Deus ou vai se tornar Deus, e prega uma série de coisas. Prega que a era do cristianismo passou, porque o cristianismo tem o formato de um peixe, e nós vamos entrar na era de aquário. Então, o peixe apodreceu e vamos entrar na era de aquário. Que era que é essa? Aonde vai ser regida por um líder mundial chamado Maitreya. Eles pregam isso, tá? Existem pessoas que encabeçam esse movimento. Alguns já morreram, outros estão vivos aí. Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é um nome muito forte quando associado à nova era. Se você quiser anotar aí. O ecumenismo que ensina o respeito às outras religiões não tem problema nenhum. O ecumenismo perigoso é aquele que fala assim, que todas as religiões, entendeu? Todas as religiões levam ao mesmo lugar. Que você, não importa qual religião que você acreditar, você vai estar seguro do mesmo jeito. Você vai chegar a Deus do mesmo jeito. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Isso aí é perigoso. IGVV. Igreja Vó Rosa, não. Mas tem a Vó Rosa também. A Vó Rosa é uma igreja que surgiu por meio de uma história que uma irmã lá na cidade de Poá, que foi atropelada, na verdade ela era o Espírito Santo. Eu acho que eu nunca li a história da Vó Rosa, mas é uma história bem complicada nesse sentido. Fala que eles até hoje adoram a avózinha que já morreu, e eles falam que é a presença do Espírito Santo, é a presença da Vó Rosa no meio da igreja, aqui em Poá, aqui pertinho. Tá? A IGVV é uma igreja viva. Igreja Voz da Verdade. Fonte de água viva, terra do pão. Igreja Voz da Verdade. O Igreja Voz da Verdade, eles pertencem, irmão, a uma teologia, a um pensamento teológico herético, infelizmente herético, chamado de unicismo. O unicismo prega que não há trindade, não existe trindade. O que existe são manifestações diferentes do mesmo Deus. Manifestações. Deus, quando ele quis se manifestar como filho, ele se manifestou como filho. Quando ele quis se manifestar como Deus Criador, ele se manifestou como Deus Criador. Quando ele quis se manifestar como Espírito Santo, ele se manifestou como Espírito Santo. Mas esse Deus é um só, um absoluto, único. Isso é unicismo. E eles também dizem, pregam, divulgam que a doutrina da Trindade é satânica. Ele não faz média para esconder isso, ele fala na cara de quem ele quiser, entendeu? Mesmo os assembleianos que foram os que mais consumiram a música do grupo Voz da Verdade, eles não estão nem aí. Ele falou na cara de todo mundo e eles distribuiu CDzinho, ele distribuiu de graça CD, pegando vários versículos bíblicos. Opa, tá vindo um som aqui no meu ouvido, meus irmãos. Fecha o microfone aí. Tem um cachorro latindo no meu ouvido. Eles pegaram vários versículos bíblicos procurando provar que a Trindade é uma mentira. Isso está na internet. Se você procurar lá, você vai achar. O Carlos Moisés lá falando da Trindade. Uma gravação de não sei quantos minutos lá. E ele pega um versículo e ele explica o versículo. Ó, tá vendo? Cadê a Trindade? Cadê a Trindade? Esse versículo aqui não prova a Trindade. Ó, esse versículo aqui não prova a Trindade. Tá, né? Nós vimos o quê? Que essas doutrinas, elas surgiram lá nos primeiros séculos. Entendeu? O que aconteceu? Que elas ganharam novas roupas hoje. Ela tem nova roupagem. Mas ela está presente no mundo. O gnosticismo está presente, arianismo está presente, sabelianismo está presente, montanismo está presente, pelagianismo, nós não falamos de Pelágio, né? E
depois os irmãos podem ler em casa, todas elas estão presentes, só que elas estão distribuídas. Algumas estão presentes em religiões que parecem muito com a igreja cristãs, e outras já estão presentes em religiões que não parecem nada com as igrejas cristãs, mas elas estão presentes. Se tiver oculta, eu não sei porque está oculta. A gente só sabe quando ela manifesta, entendeu? Manifesta por meio de um louvor, por meio de um ensino, né? E assim por diante. Podemos avançar, irmãos, nesse... Louvo. Ninguém sabe assim dessa. Então, eu queria chamar esse povo para fazer aula aqui na FAESP, não, o povo não veio. Porque assim, irmãos, por isso que é importante estudar, né? Quem não estuda, ele fica na névoa da ignorância mesmo, e vai que vai. Jesus é bom, o diabo não presta, vamos que vamos. É por isso que líderes precisam estudar. Porque se o povo não estudou, mas o líder estudou, então o líder vai conduzir aquele povo, né? Tem pastores que são muito radicais com relação à voz da verdade. Não deixa de jeito nenhum louvor do Voz da Verdade ser entoado dentro da igreja. Se o crente quiser ouvir na casa dele, ouça, mas dentro da igreja não deixa. Agora tem outros pastores que já não liga. O que aconteceu? Vou aproveitar isso que o irmão falou. Não sei porque eu não entendi. O que ele está falando. Você não entendeu? Não, na verdade, eu não sei o que aconteceu com eles. Não, eles pregam assim que não há trindade. Esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, é um só Deus, né? E aquilo que a gente prega, a gente não, não só a gente, a igreja cristã crê, eles falam que é doutrina satânica, tá bom? Mas essa questão da trindade, nós vamos ver mais a fundo quando os irmãos entrarem nas disciplinas próprias disso, tá? Como identificar uma seita? É fácil, você olha, se tiver escrito seita, é porque é seita. Não é assim, né? Não é assim. O Instituto ICP, eles criaram uma metodologia para tentar deixar mais prático a identificação de uma seita. E eles usam as 4 operações matemáticas. Não é mais e menos, né? É adição, subtração, né? Não é conta de dividir, é divisão. Não é conta de vezes, é multiplicação, tá? Então, nós vamos usar essas operações aqui para entender como que a gente identifica uma seita, segundo ali a metodologia do ICP. E isso também está no seu livro, tá? Adiciona algo à Bíblia. Quando você pensa assim, uma seita que adiciona algo à Bíblia, fala assim, só a Bíblia não é suficiente. Quando você vê uma religião, uma igreja, qualquer movimento falando assim, a Bíblia é linda, a Bíblia é cheirosa, a Bíblia é maravilhosa, mas só ela não garante ter toda a verdade. Precisa ajudar, precisa ter um outro suporte, precisa de um auxílio. Irmão, quando fala isso, esse movimento, esse grupo está o quê? Negando a autoridade suprema, máxima das Escrituras. Estou levantando o livro, mas eu queria estar levantando a Bíblia. Tá? Entenderam? Aí está escrito aqui, ó. Fácil isso aqui, ó. Tem os escritos de Ellen White por inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Quem são? Vocês têm certeza? Exatamente. Essa aí tá mais na cara que minha barba que eu rapei agora à noite. Então, o que acontece aqui, irmãos? Eles não têm só a Bíblia. Eles têm o escrito de Ellen White. Significa o quê? Que ela, sendo profetisa,
os escritos dela, eles colocam em pé de igualdade com a Bíblia. E por que está errado? Por que está errado? Como que a gente mostra que isto é herético? Que isto não é legal? Dentro da própria palavra? Dentro da própria palavra? Olha, pode ser dentro da própria palavra, pode ser dentro da teologia. Como que a gente mostra? Porque a própria palavra de Deus, nós sabemos que toda a palavra é inspirada. Paulo falou. E toda palavra inspirada é proveitosa para redarguir, para instruir. E nós sabemos também que depois que foram inspirados os livros bíblicos, nenhum outro livro foi inspirado. Não tem mais inspiração bíblica. Não tem mais. Fechou o cânon das Escrituras, fechou os livros, a coleção de livros do Antigo Testamento e a coleção de livros do Novo Testamento. Acabou. E como que a gente sabe que o Antigo Testamento é palavra de Deus? Porque o próprio Jesus, quando usou o Antigo Testamento, ele chamou de palavra de Deus, né? E o Novo Testamento, como que a gente sabe que é palavra de Deus? Porque quando você olha as cartas de Paulo, você olha os ensinos de Jesus, está tudo baseado no Antigo Testamento, e tudo que está no Novo Testamento é palavra de Deus. Se eu tenho o Antigo Testamento, que é palavra de Deus, e o Novo Testamento se formou a partir do Antigo, tudo é palavra de Deus. Amém? Então, qualquer outra religião, não só adventistas, tá? Testemunhos de Jeová também. Eles falam assim: você tem Bíblia em casa? Eu tenho. Você lê? Leio. Então, mas você entende? Entendo um pouquinho. Então, mas para você entender melhor a Bíblia, você precisa dos livros da Sociedade Torre de Vigia, que mudou o nome, né? Irmãos aqui do presencial, Jesus é importante, mas não é tudo. Se o pecado existisse, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo poderia extingui-lo. Quem são? E por que tem um símbolo aí da multiplicação? Tudo aquilo que acrescenta a Bíblia, que adiciona, é uma seita. Mas aquele também que multiplica a forma de salvação, também é uma seita. Jesus é Salvador? Mas tem também outras formas de salvar. Porque só Jesus não é suficiente. Então, essa frase aqui é da Seixonoe. Para Seixonoe, o pecado não existe. Se o pecado existisse, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo poderia extingui-lo. Então o pecado não existe, né? Você está fazendo o quê aqui? O que você está fazendo aqui? Menos ou subtrair as seitas ou religiões que subtraem algo da pessoa de Jesus. Isso fica mais fácil, né? Dizem que Jesus teve apenas um corpo aparente ou fluídico. Dizem também que ele jamais afirmou ser Deus. Quem são? Mudaria tudo. 1 de João, capítulo 4, versículo 2. Se você puder abrir aí na sua casa, no seu smartphone, pega a sua Bíblia aí. 1 de João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se Jesus não viesse em corpo humano, irmão, ele não poderia pagar pela nossa redenção. Tá? Não poderia pagar pela nossa redenção e nós estaríamos mortos em nossos pecados. 1 de João 4 e 2. 1 de João 4 e 3, mesma linha. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Irmão, então esse versículo diz que o anticristo está no mundo, correto? É isso? O versículo diz isso, que o anticristo já está no mundo. Não,
que está no mundo é o espírito do anticristo, que é diferente do anticristo que há de se manifestar. O anticristo que há de se manifestar é singular. O espírito do anticristo que está no mundo, ele faz levantar vários anticristos. O que é o anticristo? Tudo que se opõe a Cristo. Tudo que se opõe a Cristo é anticristo. Mas é isso. O espírito é porque ele está presente, ele está vivo, ele está ativo. Entendeu? Não é uma pessoa também, é algo assim muito vasto. Tá bom? Vamos ver mais um versículo aqui. João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Seu sistema de crenças é o único que salva. Presta atenção nisso aí, Seu sistema de crenças é o único que salva. E por isso exige de seus adeptos fidelidade a Deus e à organização. Por quê? Se você não for fiel a Deus e a nós, você não vai ser salvo. Se você sair de dentro dessa denominação, você não vai ser salvo. É uma pressão psicológica? Claro que é. E qual é o problema disso? Não tem base bíblica, né? E quem é que usa esse tipo de argumento para segurar os seus adeptos? Para surpresa de todos, todas as seitas, elas usam esse argumento. Todas. Nenhuma seita, a seita que dói menos, hein? Nenhuma seita vai dizer assim: fica aqui, fica à vontade. Se você não gostar, pode ir embora. E quiser voltar de novo, nós estaremos de braços abertos para te receber. Não, meu irmão, nenhuma seita é assim. Por quê? Uma vez que o camarada está lá, ele quer que fique lá até o fim. Até porque se o camarada sair de lá, vai dar com a língua no dente, né? Vai dar com a língua no dente, vai falar como é que é lá dentro. Irmão, tem um negócio bem complicado que surgiu daquele movimento do G12, que eu esqueci agora o nome do grupo. Não é G12, é um outro grupo. Irmãos, é um negócio muito complicado. Eles têm tudo o que uma igreja cristã tem, e até mais. Entendeu? E até mais. E quando você olha, é crente. Parece mais crente que a gente. Jejua mais que a gente. Evangeliza mais que a gente. Estuda mais que a gente. Mas quando você vai ver nas raízes, o que eles ensinam? Aqui você está sob uma cobertura espiritual. Se você sair daqui, você perdeu seu guarda-chuva, meu amigo. Você saiu da cobertura. Não tem base bíblica. Irmãos, até cristãos usam esse termo. Nós estamos aqui no setor 41 e tem como líder nosso pastor Geraldo, homem de Deus, né? Mas a gente não tem base bíblica para dizer, aqui eu estou debaixo da cobertura espiritual do pastor Geraldo. Ou no Ministério do Belém, todos nós estamos debaixo do guarda-chuva de cobertura espiritual do pastor José Wellington. Não, meu irmão. Nós estamos debaixo da cobertura e da proteção do sangue de Jesus. E acabou. Não tem A, não tem B. Qualquer homem é falho, é limitado. Quer dizer, se eu estou debaixo de um guarda-chuva do camarada e ele, misericórdia, né? Cai em pecado, quebrou o guarda-chuva, eu estou na chuva. Aí eu, não pode. Tá bom? Tudo que nós estamos olhando aqui dentro dessas 4 operações matemáticas é o que não pode acontecer. Nós temos que perguntar assim: este movimento aqui, crê que a Bíblia é a palavra de Deus e é suficiente? Não, eles creem.
Eles creem que Jesus é Salvador e que ele veio em carne, ele morreu, mas mesmo assim, vindo em carne, ele continua sendo Deus? Não, eles creem. Então, não tem que se preocupar, entendeu? Agora, dá uma olhada nessas 4 operações e pergunta. Eles adicionam alguma coisa à Bíblia? Eles tiram algo de Jesus? Eles afirmam que só eles é a fonte de salvação? Eles afirmar que só eles é a fonte de salvação, já começou a complicar, né? Talvez não para eles, mas começou a complicar para os outros. Tá bom? Mas aí, no caso, relacionado às pessoas que já têm um conhecimento, né? Aí, relacionado às pessoas que estão sendo ensinadas errado, ainda não conhecem. Aí só passa a partir de ser considerado em risco a salvação a partir do que eles conhecem, né? Eu queria que fosse assim, mas infelizmente não é assim que acontece, né? As pessoas continuam em trevas. Aí ele está sendo ensinado, eles estão ensinando ele errado. Mas, coitado, acho que Deus vai considerar, porque ele não está sabendo, não. Existe algum nível de conhecimento nesta pessoa. Infelizmente, muitas pessoas vão para esses lugares porque é um lugar mais fácil e é onde ela é bem mais recebida, entendeu? Os crentes, não. Os crentes é um cavalo. Você chega na igreja, ninguém, dependendo da igreja, ninguém te cumprimenta, não, te chama para sentar. Agora você vai nesses lugares aí, rapaz, falta te pegar no colo, colocar no ombro, né? Jogar flor em cima de você e te leva até o carro, de trás do carro. Tá? Agora você vai na igreja de crente, misericórdia, povo difícil, Jesus. Povo difícil, Senhor. Mas fazer o quê? Relacionado à cobertura espiritual, pastor, é considerado heresia? Tudo aquilo que não tem base bíblica, a gente chama de ensino heterodoxo. Heterodoxo, não é ortodoxo, é heterodoxo, tá bom? Podemos avançar? Desculpa a nossa pergunta. E as pessoas que já nasceram lá e querem ver mensagem cristã, digamos assim? Por exemplo, duas pessoas que são católico roxo, que creem e a Santa vai salvar, e como é que são pessoas? Irmão, Que já nasceram lá e... deixa eu contar um testemunho. Eu tive a oportunidade de ir lá no sertão de Rio Grande do Norte, e mesmo no sertão do Rio Grande do Norte tinha um lugar que era mais sertão ainda, então eu fui no sertão do sertão. E lá eu encontrei uma da tia da minha esposa, senhora velhinha, toda encanecida, um amorzinho. E devota que só, né? E eu conversei com ela, olhei dentro dos olhinhos dela, falei com calma, falei com ternura, falei com amor, né? Apresentei Jesus, apresentei o plano da salvação para ela de uma maneira simples. Não ofendi a santinha dela. Perguntei se ela queria Jesus. E ela falou: vou ficar assim mesmo, né? Vou ficar assim mesmo. E ela ficou assim mesmo. Nenhum cristão recebeu de Deus o poder de salvar. A gente tem que pregar. Eu tive ocasião de pregar para um jovem do trabalho e passou menos de um mês, ele faleceu. Eu preguei para uma outra pessoa, saindo da porta da minha casa, assim, eu contei uma ilustração para ela e apliquei a palavra de Deus. Eu era uma pessoa que brincava e zombava muito da fé e dos crentes, mas aquele dia eu tive essa graça de Deus, preguei para aquela pessoa.
E não demorou muito, ele também partiu. Não sei se partiu com Jesus ou sem Jesus, mas o fato é, nós não temos controle sobre decisões das pessoas e sobre o destino das pessoas. Quando Deus enviou o dilúvio, a arca estava pronta. Quem fechou a porta foi Deus. Porque se deixa na mão de Noé, ele abria a arca. Se deixa para Noé trancar do lado de dentro, ele abria, porque o nosso coração é falho. Não é que a gente é melhor que Deus. A gente é infinitamente pior que Deus. A gente ia querer dar o quê? Ia querer ser melhor que Jesus, ia querer ser melhor que Deus, ia querer salvar quem já negou a oportunidade de salvação. Então, irmãos, toda vez eu sei que gera essa questão. Irmão, eu vou estudar apologética, será que eu vou conseguir convencer alguém? Não, irmão, não é exatamente para convencer. É para você levar a verdade de Deus, e se aquela pessoa fizer uma pergunta para você que talvez esteja obstruindo ela de chegar à fé, impedindo ela de entender melhor a palavra de Deus, você vai ser um soldado apto para ajudar aquela pessoa, mas você não vai conseguir salvar. Foi claro? Não tem como, tá bom? Para encerrar, tem um diretor de uma faculdade, né? Reitor de uma faculdade teológica. Se eu não me engano, irmão, ele contou um testemunho que ele ficou, não lembro se foi 2, se foi 3 anos, se foi 4 anos evangelizando uma só pessoa que era TJ. E ele ia, ele ensinava, ele explicava, ele mostrava, ele comparava, aí ele fazia tal. Se eu não me engano, não foi 4 anos. Teólogo, homem de Deus. Aí acabou as balas, né? Chegou uma hora que as balas acabam. Aí ele, e aí? Vamos aceitar Jesus? Vamos? Tá bom assim mesmo. Olha, a pessoa falou assim para ele: eu sei que você está certo. Eu sei que você está certo. Você me mostrou que vocês estão certos. Mas eu quero ficar na minha religião mesmo. Acabou. Você vai fazer o quê? Vai dar um tiro e tu morre, miserável. Não vai. Tá bom? Eu espero, irmãos, que isso sirva assim, de reflexão. Deus não nos deu o poder de salvar ninguém, nem de decidir o destino de ninguém. E nem de julgar para onde fulano foi. Fulano era da religião tal, foi tudo pro zinfa. Não, fala isso não. Fala isso não. Tá bom? Vamos avançar. Olha aqui, ó, um quadro comparativo um pouco mais extenso de algumas religiões. A primeira linha, cristianismo bíblico, protestantismo. Conhece? Vocês conhecem isso aí? Será que é bom? Quem é o fundador do cristianismo bíblico? Jesus Cristo. Qual que é a mensagem que o cristianismo bíblico, ou chamado protestantismo, leva? Que Jesus morreu para salvar os pecadores. Essa é a mensagem. O que é igreja? Quem é a igreja? O que são igrejas? É aqueles que são salvos. Deus, com relação a Deus, Trindade, 3 pessoas em um Deus. Jesus, Deus em carne, segunda pessoa da Trindade. Salvação, pela graça, através da fé, somente. Ressurreição de Jesus. Jesus elevou-se no mesmo corpo. A Bíblia só... E sobre a escrita... Jesus elevou-se no mesmo corpo em que ele morreu. E escrituras. A Bíblia somente, que são 66 livros. Essa aqui é a base. Isso aqui é a base. Isso aqui é o principal. É a reguinha que você pega
e nivela. Tudo que está acima dessa régua ou abaixo dessa régua, está fora. É um risco à salvação, é um risco à vida eterna. O que está dentro dessa réguinha, está dentro. Tem uma frase que um teólogo citou um dia que eu fui numa aula, eu não sei quem que é o autor dessa frase, mas ele fala assim: nas coisas essenciais, unidade. Eu vou explicar. Nas não essenciais, liberdade. E nas demais coisas, caridade. O que quer dizer isso? Com relação à fé, quando eu olho para uma igreja A, para a igreja B, eu tenho que pensar assim: essa igreja prega, defende e vive o que é essencial à fé? Sim. E o que é essencial? Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, a igreja é formada pelos salvos, Deus é uma trindade, Jesus ele é a segunda pessoa da trindade, ele veio em carne, a salvação é pela graça e fé somente, Jesus subiu ao céu no corpo de carne, no corpo igual que ele morreu, e a Bíblia é o suficiente para a fé. Pronto, isso aqui é o essencial. Então, nas coisas essenciais, tenhamos o que com nossos irmãos? Unidade. Eu não quero saber, irmão, se a igreja tem parede preta, parede roxa, parede azul, parede verde, parede cor de abóbora. Irmão, você está pregando que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador, que Jesus veio em carne, que Deus é trino, que a vida eterna é o caminho, tá? Amém, meu irmão. Glória a Deus. Vai trabalhar na seara você, que eu vou trabalhar aqui. Lá no céu nós vamos fazer uma festa grande. Agora, naquilo que não é essencial, irmão, ali usa cabelo assim, aqui usa cabelo assim. Eu pergunto, isso é essencial? Não. Então dê liberdade, irmão. Nas coisas não essenciais, liberdade. Deixa cada um fazer do jeito que quer. Irmão, você não é juiz, você não é Deus, você não é dono da igreja, você não morreu pela igreja, você não derramou nem uma gota de sangue pela igreja. Vai servir Jesus, vai ser feliz. Se fulano não crê que a língua que você fala é de Deus, ora por ele. Jesus sapecar ele também. E pronto. Não fica fazendo guerra. Entendeu? E nas demais coisas, irmão, caridade, vamos amar. Eu achei essa frase muito boa, ela traz um equilíbrio muito saudável, uma coisa muito boa. Porque às vezes os crentes ficam fazendo picuinha, irmão. A igreja aqui é melhor porque aqui a gente faz assim, ali não faz, ali faz e aqui não faz. Ali... Isso só vai dividindo o corpo. Vamos pegar só um, porque o tempo... Legião da Boa Vontade. Aí você tem aí, quem foi o fundador? Eu quero que você leia alto. Vamos reencarnando. Jesus reencarnou. Irmão, não vamos confundir encarnação com reencarnação. Aquele que nunca foi carne, tornou-se carne e não deixou mais de ser carne, que é Cristo. Reencarnar é aquele que um dia foi carne, a carne saiu dos ossinhos e depois ele nasceu de novo no outro corpinho. Isso é reencarnação. Igreja, todos são cristãos independentes. Deus, impessoal. O que quer dizer? Deus não é uma pessoa. Se ele não é pessoa, para que eu vou me relacionar com ele? Para que eu vou orar? Para que eu vou chamar ele de pai? Não é uma pessoa. É uma parede. Sei lá, né? Tá certo? Não, né? O que a Bíblia fala? Jesus falou, quando orardes, dizeis, ó objeto santo que estais no céu. É isso? Não, Pai nosso que estás no céu. Jesus, outra pessoa leia. Deus nem teve corpo humano. Rapaz, isso é forte, hein? Já pensou? Estaríamos todos perdidos. Salvação. Meu Jesus. Caridade, muito amor.
e morre e vive de novo. Morre, vive de novo. Morre, vive de novo. Ressurreição. Jesus ressuscitou? Para eles, Jesus não ressuscitou. E o que Paulo disse? Se Jesus não ressuscitou, estamos condenados, estamos perdidos, estamos na água da salsicha, meu irmão. Nós estamos com o pé na cova. E Escrituras. Joga a sua Bíblia fora, tá? E compra todos os livros da LBV. E você vai ver onde você vai parar. Irmãos, agora vamos ser sinceros. Até aqui, o que a gente viu são distorções que ocorrem dentro da visão cristã, mas que elas são muito evidentes. Dificilmente um crente vai se deixar iludir por um LBV, uma testemunha de Jeová, porque não dá, né? O problema maior é quando a heresia está no nosso colo. Quando a heresia vem num livro que você está lendo e você dá crédito àquele teólogo, ou numa mensagem que você está ouvindo pensando que é um grande pregador e às vezes está jogando veneno. Você já ouviu ou conhece o liberalismo teológico? Aí no seu slide. Olha que desenho interessante, essa gravura aí, ela é antiga já, tá? Não é de agora. Ele mostra alguém saindo lá do degrau do cristianismo e vai descendo. Expiação negada. Expiação quer dizer, a morte de Jesus não teve valor nenhum para perdoar pecado nenhum. Isso é expiação negada. Ressurreição negada, quer dizer, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Alguém foi lá e roubou o corpo dele. E explica para mim, que a gente já teve alguma... Não, aí não teve, foi outra turma. Mas alguém sabe o que é agnosticismo? A negação a possibilidade de conhecer a Deus. E outro, qual que é o próximo e último degrau? O ateísmo. Então isso nota o quê, irmão? Que não é da noite para o dia. As coisas vão vindo devagar, entendeu? Os ensinos vão pingando devagar. Ah, então quer dizer que a Bíblia não é infalível? Tem erro na Bíblia? Bem que eu sabia. Então o homem não foi criado à imagem de Deus. Não, é bem que eu desconfiava. Então quer dizer que aqueles milagres ali, eles não existiram? Então vamos ver aqui, ó. Você conhece o liberalismo teológico? Está escrito aqui, ó. Fruto do movimento iluminista do século XVIII, que interpretam os relatos de milagres bíblicos como mero folclore ou lendas criadas por pessoas piedosas no período pré-científico. Eles falam, irmãos, e aqui são teólogos, aqui são homens que estudam muito e estudam também as Escrituras. Eles olham para a Bíblia e falam assim, a Bíblia é um livro fantástico. Só que tem história aí, as histórias dos milagres, você não pode acreditar assim literalmente, que o mar abriu, que Jesus multiplicou o pão. Não, os judeus criaram essas histórias porque eles eram muito piedosos, então eles queriam reforçar a fé no coração do povo. É uma maneira que eles interpretaram. Não foi bem isso que aconteceu. Aí pronto, se você nega os milagres, o que acontece? Você nega que Jesus morreu de verdade, que Jesus ressuscitou de verdade, que Jesus nasceu de nascimento virginal, você nega tudo. Acabou. Negou o sobrenatural da Bíblia, você está fazendo o que ainda? Acabou, não. Tomemos muito cuidado, tá? Mesmo no meio cristão, o que acontece? Analise aquilo que você ouviu. Analise à luz das Escrituras. Não, como é que eu faço isso? Você está num curso teológico. Nesse curso teológico você aprende sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia. Você aprende mais coisas, mas pega esses 4 pontos e vê o que o camarada está falando sobre salvação, o que o camarada está falando sobre o homem, o que ele está falando sobre o pecado, e o que a Bíblia fala sobre isso. Se não casar, irmão, desconfia. Chegamos no último slide, e esse slide ele tem uma reflexão para nós aqui. Isso aqui foi extraído aí do livro Caos das Seitas, é o nome do livro. Preste atenção. E o slide anterior fala assim, armas da apologética.
antes de entrarmos nessa discussão, qual discussão? Porque os irmãos pensam assim, tá, agora eu já sei de apologética, vou sair dando tapa na cara de testemunho de Jeová. Não vai. Não, eu vou chamar agora para o ataque. Quando o camarada passar lá na porta, já vou abrir assim, chamar e botar a Bíblia nele. Não faça isso. Preste atenção. Antes de entrarmos nessa discussão, estejamos bem seguros do nosso terreno. Antes de você querer entender o outro, entenda o seu primeiro. Entenda o que você crê. Entenda o que você defende. Entenda realmente se você aprendeu de fato. A resposta escolar, sabe aquela resposta escolar? Ah, eu sei, mas eu não sei explicar. Engana somente o estudante. Se não soubermos responder ao argumento do sectário, que é aquele que pertence a uma seita, é porque não dominamos os fatos. É nosso conhecimento inadequado que nos obriga a abandonar o campo derrotados, desonrando o Senhor. Na verdade é o seguinte, defenda a palavra. Escute, deixa o camarada falar. Faça pergunta para ele, deixa ele responder. Entre numa discórdia com ele, mas de uma maneira branda. Fala assim, infelizmente eu não posso concordar com você. E ele vai perguntar, por quê? E daí você vai sacar das armas da apologética, que você já estudou a doutrina, aquele texto, você já tem uma visão global e você vai o quê? Direcionar aquele camarada. Você falou que tal coisa assim, 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 mas se você pegar no texto tal, vê aqui, não é isso. Por isso que eu não concordo. E aí ele vai pegar o outro argumento dele, você vai com mansidão, tentando conduzir ele dá no pé, irmão, quando ele percebe que você tem Bíblia. Mas o que aconteceu? Você honrou a palavra de Deus, você não agrediu aquele sujeito, pode ser testemunho de Jeová, Mórmon, qualquer outro, né? Você foi educado, glorificou o nome do Senhor, né? E testou sua apologética. Porque o mais importante não é calar a boca do outro, é você saber defender aquilo que você crê. Saiba defender aquilo que você crê. Diga, saiba dizer por que você crê no que você crê. Mas eu creio porque o pastor ensinou lá. Não faça isso. Não, eu creio porque está escrito assim, assim, assim. Tá bom, meus irmãos? Estamos quase chegando aí a 9 horas. Vou deixar esse pouquinho de tempo para vocês fazer alguma pergunta.